19º dia da jornada de conexão com a deusa, desses 21 dias. Estamos chegando na reta final da nossa jornada e não poderia deixar de trazer aqui uma mensagem sobre as plantas, sobre o reino vegetal, sobre essas emissárias celestes que chegaram aqui muito antes de nós. As plantas permitiram que a vida fosse possível aqui na Terra, que o ser humano pudesse sobreviver aqui e evoluir para viver nesse planeta. A minha ligação com a natureza e com as ervas, com as plantas, ela começou lá em 2017, mais ou menos, quando eu fiz o meu primeiro curso. E nesse momento, eu sempre gostei muito da natureza, eu tenho memórias e lembranças minhas de brincar entre os canteiros, né? A gente morava numa cidade pequena, então tinha a horta, tinha um espaço ali que a criança Luciana podia brincar, podia estar ali. E eu lembro que eu brincava muito entre aqueles canteiros, eu conversava com as plantas e eu tinha vergonha de falar sobre isso. Então eu achava que ninguém via, mas a minha mãe via. E hoje ela me fala isso, né? Ela via. E ver como é que é uma criança, né? Ela é muito pura naquilo que ela faz. E naquele momento não existia nada que impedisse que eu estivesse ali brincando com elas. E aí depois, quando eu cresci um pouco, eu achei que aquilo era uma coisa, né? Só que essa ligação permaneceu. E essa ligação permanecendo, quando eu descobri esse universo de cura que a planta tem, que a natureza oferece pra gente gentilmente, né? Para que a gente esteja aqui, possibilite o habitar nesse planeta, muita coisa fez sentido. Muita coisa fez sentido. Então, lá em 2017, quando eu fiz o meu primeiro curso com as plantas, trazendo essa consciência, eu percebi que aquela criança lá atrás tinha uma conexão muito grande com a natureza e que ficou, por um certo tempo, bloqueado ali, em espera, né? No modo espera, para no momento certo se manifestar, vir à tona. Então foi muito fácil, foi muito fluido aquele curso. E a compreensão daquilo ali era muito grande. E tem uma parte do livro que fala sobre a energia, porque aí o que me conectou muito mais foi a energia da planta do que propriamente a parte fitoterápica dela. Hoje eu utilizo as duas, mas naquele momento eu precisava era da energia daquela planta, daquelas plantas. Então, a minha conexão primeira foi com a energia, com a parte fitoenergética da planta. E aí tem um livro escrito pelo Bruno Gimenez, que foi quem trouxe a fitoenergética para nós. E tem um trecho dele que eu marquei na primeira vez que eu li. Diz o seguinte: o reino vegetal está aí à nossa disposição para que, de maneira simples, por meio do fluido vital amoroso, transformemos nossas emoções e lapidemos nossa jornada evolutiva. O reino vegetal tão belo, tão presente e abundante, muitas vezes não consegue ser notado. No entanto, está na brilhante e irradiante energia do verde a chave da nossa passagem para um novo nível de entendimento sobre o universo, para um caminhar mais consciente da humanidade, sobre os recursos de Deus. E aí, muitas fichas começaram a cair, muitos downloads, muitos insights em relação a tudo isso.
E se a gente for percebendo o quanto de natureza nós temos no nosso planeta, quanto de beleza existe por todo o planeta, e nós aqui no Brasil, a gente tem uma das maiores biodiversidades do planeta, em fauna e flora. E aí tem os minerais, tem os animais. Tudo isso funciona de forma muito harmônica. E quando não está em harmonia, o próprio planeta dá conta de restabelecer a harmonia. Seja numa tempestade, numa erupção vulcânica, num tsunami. E ele se reorganiza e se reestrutura. A nossa presença aqui, ser humano presente aqui, é extremamente danosa para a biodiversidade do planeta. Mas ao mesmo tempo, aqueles que estão mais conectados já conseguem perceber que existe uma troca. Eu te cuido e você me cuida. Eu te cuido e você me cuida. Eu te curo, você me cuida. E aí a gente vai encontrando pessoas ao longo da nossa vida e da nossa caminhada aqui que vão trazendo clareza para tudo isso. Para que a gente preste mais atenção naquilo que a natureza vem trazendo para a gente como recados, pequenos recados às vezes. Se a gente olhar para o lado da mídia, tudo que se fala é causa e destruição. Mas se a gente olhar pelo lado da natureza que se reorganiza só, a gente percebe que é o lugar do equilíbrio. É como se nós fôssemos fazer uma limpeza na nossa casa. A gente tira móveis do lugar, a gente limpa, a gente organiza, mexe com tudo. Aquela limpeza pesada, né? Aquela, assim, potente. Depois que a gente limpou, a gente às vezes modifica um móvel de lugar, coloca outro e renova ali. Assim a natureza é. Ela faz as suas limpezas. Ela precisa. As nossas emoções, os nossos sentimentos são como vibrações. São vibrações. E essas vibrações e essas frequências vão colocando o planeta em risco, em alerta. Nem vou entrar aqui nas ações físicas, né? Que aí a gente já vai estender um pouco mais. Mas só as emoções e os sentimentos, né? Os pensamentos que a gente emite como frequência e vibração para a atmosfera, esse planeta, ele sabe exatamente como se regenerar e se reestruturar. E a gente tem muito que aprender com isso, muito. Principalmente com as plantas, com a natureza. Não é apenas uma flor que está ali. Antes de vir aquela flor, precisou uma semente. Alguém precisou plantar essa semente, mas precisou a semente. Os pássaros, que eles carregam as sementes e na semeadura deles, original, eles reflorestam. Eles trazem novamente a vida para lugares que antes tinham sido destruídos. Essa revolução que o planeta faz de tempos em tempos e que a gente, com os nossos olhos viciosos em ver aquilo que não é bom, a gente olha e pensa, nossa, que destruição. Não. Eu, Luciana, não vejo mais assim. Quando existe isso,
existe uma reorganização daquele lugar. Novas plantas precisam nascer ali, florescer, frutificar naquele lugar. Aquelas que estavam ali, muitas vezes, se impregnaram tanto de poluição da atmosfera, do solo, que não conseguem mais ficar ali. E aí é preciso renovar. E a natureza se renova e faz esse processo mais uma vez e outra vez. E a gente olha e diz: que destruição. Não é destruição. É o princípio da mudança. É o princípio da transformação. A sabedoria da natureza é muito grande. Observem as coisas ao redor. Observem as plantas ao redor de você, como elas estão, como elas se reorganizam, como elas são diferentes e ao mesmo tempo elas estão unidas. Cada uma ali. As raízes das plantas, elas têm um mecanismo de comunicação muito maior do que o nosso cérebro. Debaixo da terra, elas se comunicam entre elas por frequência, vibração, aquilo que tu quiser chamar, elas se comunicam entre elas. Vamos observar isso, trazer para a nossa vida, resgatar aquilo que os nossos ancestrais sabiam fazer muito bem, que era um auxílio mútuo com a natureza. Plantava-se e produzia-se aquilo que se precisava, nada além. Dessa forma, a gente não precisava degradar o meio ambiente, a gente não precisava desmatar. Então, isso é uma caminhada. E hoje, com a consciência que nós temos, que é diferente da consciência que eles tiveram, olha o que a gente pode modificar nessas estruturas e pensar um pouco diferente sobre a manutenção do nosso planeta, sobre a manutenção do nosso reino vegetal, principalmente, para que a gente continue habitando com saúde um lugar que é lindo, cheio de vida e que espalha a vida para nós. Basta que a gente se conecte, basta que a gente esteja atento e faça a nossa parte. Cada um fazendo a sua parte. Vamos então para o nosso momento de conexão. Fazer então se aprofundar na nossa consciência sobre a natureza. Trazer ela um pouquinho para perto de nós, se a gente não tem ela perto de nós ainda. Para aqueles que têm a natureza próximo, aproveitem. Aproveitem. Existe uma grande troca sempre. E aqueles que não têm a natureza, porque estão num lugar que não permite que se cultive uma planta, ou que tenha o quintal, enfim. Pode ser um simples ramo
um galinho de qualquer planta que num momento ali tu traz para perto de ti. E que nesse instante tu recebe a vibração curadora daquela planta. Fecha os teus olhos, inspira profundamente. Deixa os teus pés firmes no chão. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Imagina que nesse momento você está num jardim, num lindo jardim, com muito verde, muitas plantas, grande diversidade de plantas. Você inspira e recebe aquele frescor que só a natureza sabe entregar. E quando você exala, você percebe que vai ficando mais leve, porque tudo aquilo que é denso começa a se dissolver, a sair de dentro de você. Esse jardim, ele tem a magia da natureza. Ele carrega em cada planta, em cada flor, em cada parte do solo, partículas luminosas de cura. Ao pisar na grama, você recebe nutrição que entra através de vibrações pela sola dos teus pés. E você se sente fortalecida, fortalecido, segura, seguro. Você caminha e o seu caminhar é confiante. Você inspira novamente e sente o aroma das flores, muito sutil. E esse aroma que entra pelo seu nariz, vai até o seu sistema límbico, sistema olfativo, dissolvendo memórias dolorosas. Você sente paz em um nível que a sua alma reconhece nesse momento. É ativado ao teu redor um campo de luz que te permite revitalizar, que te permite regenerar o teu sistema, o teu corpo,
que é onde estão as impressões das doenças. A essência não adoece. Cria-se nesse momento um escudo de proteção para que você possa receber tudo aquilo que o seu corpo nesse momento está precisando. Você se coloca em permissão. E ali você está sendo abastecido, reorganizado. Você inspira e solta o ar. Com consciência. E sentindo muita gratidão por esse momento. Você agradece pelas bênçãos recebidas. Em sinal de prece, as tuas mãos em frente ao coração, o queixo encosta ali nas suas mãos, em sinal de reverência a esse reino vegetal. Inspira novamente e devagarinho você vem retornando para o aqui e agora, mais leve, mais cuidado, cheio de vida, cheio de amor. E a natureza é amor. E você é a natureza.